Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao CR News. Hoje é quinta-feira, 14 de março e vamos começar o jornal falando que a Executiva Municipal do Republicanos de Catanduva emitiu uma nota hoje pela manhã sobre os últimos acontecimentos envolvendo o Dr. Simval Malheiros, que se filiou no partido na semana passada e olha só, já está causando confusão. E o que tem sido ventilado é que o ex-deputado deve mudar de partido e ir para o MDB. Eu vou ler a nota na íntegra, que foi emitida então pelo Republicanos de Catanduva. Abre aspas. Não é tão surpreendente o comportamento do ex-deputado Simval Malheiros ao recuar de sua filiação ao Republicanos e de sua pré-candidatura a prefeito de Catanduva. Malheiros é conhecido pela sua instabilidade de suas ações e pela fraqueza nas suas posições políticas. Cumpre apenas explicar que foi ele quem procurou o partido e se colocou à disposição para a disputa das eleições deste ano e não o contrário. O vai e vem dos últimos dias só reflete o descrédito de Malheiros diante da sociedade e dos eleitores. O Republicanos segue firme no propósito de ter uma candidatura a prefeito de Catanduva, fecha aspas. Essa, então, é a nota da Executiva Municipal do Republicanos de Catanduva. Essa atitude do ex-deputado não caiu bem. E o que se sabe até agora é que ele continua, assim, filiado ao Republicanos até o momento. Bom, o jornal abre o espaço aqui para o Dr. Simval vir falar do ocorrido, até mesmo para que as pessoas possam entender o que realmente está acontecendo. Mas a política não tem muita explicação, não é mesmo? E já que o assunto é política, vamos falar da situação do PSDB. A executiva nacional do partido nomeou o prefeito de Santo André, Paulo Serra, como o novo presidente do diretório estadual nesta quarta-feira. A decisão ocorreu 5 dias após o partido ter destituído o ex-deputado Marco Vignoli do posto. E o que se fala é que as eleições para o comando do Diretório Paulista ocorreram de forma ilegal. E o comando do partido no estado tem sido alvo de uma série de disputas desde quando o governador paulista ainda era o João Dória. Perillo e Leite são de oposição ao grupo ligado a Dória, que, embora não esteja mais no partido, ainda possui aliados na sigla, como é o caso de Marco Vignoli, que foi secretário do ex-governador paulista. Agora, os tucanos esperam superar a crise e se reerguer sem Marcos Vignoli. E estava marcado para amanhã, dia 15, as oitivas da Comissão Especial de Inquérito, que investiga o setor de comunicação da Prefeitura de Catanduva, mas elas foram adiadas e na ocasião seriam ouvidos os proprietários do jornal O Regional e da Rádio Vox, a Dona Marina e o Rodrigo Gabas, e criada com o intuito de investigar supostas irregularidades na Coordenadoria de Comunicação praticadas pelo ex-coordenador Caio Augusto dos Santos. A SEI também vai apurar a existência de superfaturamento em contratações de eventos municipais e denúncias que envolvem assédio moral. Essas denúncias, inclusive, foram encaminhadas ao promotor de justiça, o Dr. André Luiz Nogueira da Cunha, que instaurou um procedimento para apurar as informações apresentadas pelos vereadores que fazem parte da SEI da Comunicação. Além de contratos e licitações, a promotoria quer que o prefeito se explique, explique qual o motivo que insiste em colocar fotografias pessoais nas postagens do município, personalizando sua atuação enquanto prefeito e contrariando ainda o artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal. Então foi adiada a SEI, que seria amanhã, e por enquanto não há uma nova data já agendada. E a Justiça liberou nesta terça-feira, dia 12, um total de 1.786 detentos
da região de Rio Preto para a saidinha temporária que vai até a próxima segunda-feira, dia 18 de março. O maior volume de detentos liberados nesta primeira saidinha do ano, 1.447 pessoas, ou seja, 81%, é lá do Centro de Progressão Penitenciária, o CPP de Rio Preto. E o Centro de Ressocialização Feminino liberou 36 detentas. E olha só, a Polícia Militar constatou que 34 detentos da região de Catanduva, que foram beneficiados aí pela Justiça com a saidinha, descumpriram as regras do programa já no primeiro dia. A fiscalização dos detentos é feita pela PM com o uso do aplicativo Vida, que significa Vigilância, Inteligência, Defesa e Ação. Em apoio ao Poder Judiciário, que o policial militar tem acesso aos dados dos réus, como o nome completo e o endereço. E os 34 flagrantes foram feitos em Catanduva e mais 9 cidades cobertas pelo 30º Batalhão de Polícia Militar do Interior. Lembrando que a saída temporária pode ser suspensa de forma imediata quando o detento fica fora de casa no período noturno ou caso seja pego em bares e festas com distribuição de bebida alcoólica. Lembrando, que há um projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional para a extinção da saída temporária. A proposta foi aprovada no Senado Federal, mas ainda precisa passar pela Câmara dos Deputados antes de ser submetido à sanção presidencial. O projeto, que acaba com a saidinha, deve ser votado até a próxima semana. E hoje é quinta-feira, dia de Seu Direito, com a participação dos advogados da OAB de Catanduva, que sempre respondem às dúvidas dos nossos internautas. E quem vai falar hoje é o advogado Alan Flor, que é especialista em regularização de imóveis e inventários. Olá, pessoal. A pergunta que nos chega hoje é a seguinte: quem tem que pagar o IPTU da casa que eu aluguei? Eu ou o proprietário? E a resposta, resumidamente, é a seguinte: em regra, é o proprietário que deve pagar o Imposto Predial e Territorial Urbano, o chamado IPTU. Isso por força da Constituição Federal, do Código Tributário Nacional e também da própria Lei do Inquilinato, a Lei 8.245, que prevê em seu artigo 22 a obrigação do proprietário de pagar o IPTU nos contratos de locação. A Lei 8.245 é a lei que regula os contratos de locação, onde o inquilino, também chamado de locatário, tem a obrigação de pagar os aluguéis. E o locador, que é o proprietário do imóvel, tem também as suas obrigações dentro desse contrato. No entanto, prestem atenção, a própria lei do inquilinato, no mesmo artigo, no inciso 8, prevê a possibilidade de as partes estabelecerem regra em sentido contrário, desde que seja expressa no contrato. Em outras palavras, as partes daquele contrato de locação podem estabelecer que a obrigação de pagar o IPTU será do inquilino, será do locatário. Então, em regra, proprietário é que deve recolher o imposto predial e territorial urbano, salvo disposição expressa em sentido contrário, ou seja, se o contrato estabelece que é obrigação do inquilino, é o inquilino que deve pagar. Então essa é a resposta. No final das contas, tudo é regulado pelo contrato. Se o contrato não diz nada, o dono é que deve pagar. Se o contrato tem alguma cláusula atribuindo essa responsabilidade ao inquilino, é o inquilino que deve pagar. Lembrando que, se o contrato estabelece essa obrigação por parte do inquilino e o inquilino não paga, o proprietário, perante o poder público, é que vai ter a obrigação de pagar o imposto. Por outro lado,
esse proprietário poderá propor uma ação contra o inquilino para o ressarcimento do valor que foi pago e que caberia ao inquilino cobrir esse valor, né, pagar esse imposto, além de eventuais perdas e danos que forem apurados. Então basta seguir o contrato. No silêncio é o dono. E quando o contrato estabelece a obrigação por parte do inquilino, é o inquilino. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. E lembrando que durante toda a semana você pode mandar a sua mensagem, a sua dúvida, que o nosso time de advogados da OAB vai responder. Então entre em contato com a gente por esse telefone que aparece aí na sua telinha. E o CR News termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima noite e até amanhã.